Sabe aquela situação quando um grupo de pessoas que a gente ama muito está passando por uma crise e a gente está longe, sem poder ajudar de perto? O que fazer? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo numa resposta a essa pergunta. Uma resposta que veio em forma de carta. E não é uma carta qualquer, foi escrita há quase 2000 anos e nasceu da pura urgência, de uma preocupação genuína e, acima de tudo, de uma esperança que não se abala. Ok, para a gente entender de verdade o peso dessa mensagem, a gente precisa voltar no tempo. E muito. Dá uma olhada nesse mapa aqui. Ele está mostrando para a gente a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Era uma época de muita agitação, sabe? Bem no coração do Império Romano. E o nosso foco hoje vai ser bem ali, ó, em Tessalônica. Um verdadeiro centro de comércio, de gente, de ideias, lá na Grécia. O nosso roteiro para desvendar essa história é o seguinte. Primeiro, vamos ver de onde veio essa carta. Depois, a gente entende a pressão que essa turma estava sofrendo. Aí, a gente entra na resposta genial de Paulo, toda focada em fé, amor e esperança. Em seguida, as dicas práticas que ele deu. E para fechar, a promessa que mudou tudo. Então, bora começar. Para a gente realmente sentir o impacto de cada palavra desse texto, a gente precisa entender o drama que estava rolando por trás. Afinal, quem eram essas pessoas? E por que essa carta precisava ser escrita com tanta, mas tanta urgência? Então, logo de cara, a carta já se apresenta com 3 nomes. Primeiro, Paulo, que era tipo o líder, o estrategista da missão. Junto com ele, Silvano, que a gente conhece também como Silas, um cara experiente, profeta, cidadão romano. E fechando o trio, Timóteo, o discípulo mais jovem, super fiel. Ou seja, isso aqui não é só a carta de uma pessoa, sabe? É o coração de uma equipe pastoral inteira, super preocupada com a comunidade que eles tinham acabado de formar. E para quem era essa carta? Bom, era para essa galera nova na fé, lá de Tessalônica. Imagina só essa cidade. Pensa num hub internacional daquela época. Era a capital da província e bem no meio dela passava a Via Egnatia, que era tipo a super estrada que ligava Roma ao Oriente. Então era um lugar barulhento, cheio de gente de todo canto, super multicultural, o cenário perfeito para novas ideias, digamos, explodirem. E foi exatamente isso que rolou. A passagem de Paulo por lá foi, assim, um verdadeiro furacão. Em pouquíssimas semanas, uma comunidade super vibrante nasceu, misturando judeus, gregos, todo mundo. Só que, claro, um sucesso tão rápido assim acendeu um pavio bem curto. A oposição veio com tudo, foi tão forte que Paulo e a equipe dele tiveram que fugir no meio da noite. Imagina só, deixaram para trás uma igreja que era praticamente um bebê. Pois é, e essa partida repentina é o que dá início a todo o drama. Pensa bem, uma comunidade novinha, sem seus líderes, deixada sozinha no meio de uma tempestade. Agora, vamos dar uma olhada mais de perto em que crise era essa. A pressão vinha de 2 lados, sabe? Do lado de fora tinha a hostilidade dos próprios vizinhos, uma perseguição bem real, bem dolorosa, e do lado de dentro era um verdadeiro turbilhão de emoções e dúvidas. Aquela promessa da volta de Cristo, em vez de acalmar, estava girando um monte de perguntas. E a pergunta mais dolorida de todas era: tá, mas e as pessoas que a gente ama, que morreram antes desse dia chegar? O que acontece com elas? Dá para imaginar a angústia do Paulo? Ele queria muito voltar, mas não podia. E aí fica a pergunta: como é que se cuida de uma comunidade à distância? A resposta dele foi essa carta. E, gente, isso não é um documento frio, burocrático. É, na verdade, uma tentativa de abraçar aquela comunidade, de colocar um braço no ombro de cada um, mesmo estando a centenas de quilômetros de distância. E é aqui que a gente vê a genialidade da abordagem do Paulo. No meio da crise, qual é a primeira coisa que ele faz? Não é dar bronca, não é passar uma lista de regras. Pelo contrário, é um aplauso. Ele começa celebrando o que eles já estavam fazendo certo. Ele constrói em cima da força que eles já tinham. Isso aqui mostra a base que o Paulo queria reforçar. Ele não está elogiando sentimentos abstratos, sabe? Ele elogia virtudes que estão em ação, uma fé que produz trabalho, um amor que se esforça de verdade e uma esperança que persevera, que aguenta firme mesmo no meio do sofrimento. Era como se ele estivesse dizendo: ei, olhem só para tudo que vocês já são. E o mais legal é que isso estava dando um resultado incrível. A história deles, a coragem dessa comunidade já tinha se espalhado por aí. Eles não eram só um grupo sofrendo, eles tinham virado uma fonte de inspiração para toda a região. E o Paulo faz questão de contar isso para eles, para que eles soubessem que a luta deles não era em vão, que tinha um propósito muito maior. Ok, então, com a moral da turma lá em cima e a confiança restabelecida,
Aí sim o Paulo parte para as questões mais práticas. Agora, com essa base sólida, ele pode dar as orientações claras que eles tanto precisavam. Parece que a expectativa da volta de Cristo estava levando alguns a um extremo meio perigoso, tipo, parar de trabalhar, viver nas costas dos outros. E a resposta do Paulo é um chamado para o equilíbrio. Ele basicamente diz que a esperança espiritual não cancela a responsabilidade social. A vida de fé se mostra no trabalho honesto, na integridade do dia a dia. E agora a gente volta para aquela pergunta que estava literalmente partindo o coração da comunidade. Aquela dúvida que transformava o luto em puro desespero. Se a grande promessa é encontrar Cristo, e as pessoas queridas que já morreram? Elas perderam tudo? A resposta do Paulo para isso é uma das cenas mais cinematográficas e, ao mesmo tempo, mais cheias de consolo de tudo o que ele escreveu. Ele não dá uma teoria complicada. Ele pinta um quadro, uma cena muito viva. A mensagem principal é uma só: reunião. Ninguém fica para trás. Os que já morreram não estão em desvantagem. Na verdade, eles têm um lugar na primeira fila desse grande reencontro. E para não deixar nenhuma dúvida, a sequência dos fatos é super clara. É como uma coreografia divina, sabe? Tudo pensado para garantir que ninguém vai ser esquecido. Primeiro o Senhor desce. Depois, os que morreram em Cristo ressuscitam. Em seguida, quem estiver vivo é arrebatado junto com eles. E o destino final, estar com o Senhor para sempre. Essa era a certeza que podia finalmente enxugar as lágrimas daquela gente. Beleza. Com a maior angústia deles resolvida, o Paulo vai fechando a carta. E ele faz isso mostrando como essa esperança gigantesca deveria mudar o dia a dia da comunidade. A pergunta é: como é que se vive hoje, sabendo de uma promessa tão poderosa para o futuro? Para explicar isso, o Paulo usa uma metáfora genial: viver como filhos da luz. E o que isso quer dizer? Não é sobre ficar tentando adivinhar datas e horas, nada disso. É sobre viver de olhos abertos, de forma sóbria, vigilante, sabendo que a história tem um rumo certo. É basicamente trocar a escuridão do medo e da ignorância pela luz de estar preparado. E esse é o ponto central. A esperança na volta de Cristo não é para ser um tipo de calmante, que deixa a pessoa passiva, sem fazer nada. Pelo contrário, é para ser um estimulante. É o combustível que alimenta o consolo uns aos outros, o trabalho honesto, uma vida correta. Em outras palavras, a esperança no futuro dá energia para agir no presente. E no meio dessa teologia toda, super grandiosa, cósmica, o Paulo aterriza com uma instrução bem simples, mas muito profunda. A prova final de que uma comunidade entendeu de verdade essa esperança é o jeito como as pessoas se tratam hoje. A paz entre eles é o reflexo da esperança que eles têm na eternidade. No fim das contas, 1 Tessalonicenses é muito mais que uma carta antiga. É quase um manual de resiliência. É um estudo de caso perfeito de como uma liderança pode usar o consolo, a verdade e a esperança para fortalecer um grupo e transformar pessoas assustadas num verdadeiro farol de inspiração para outros. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão muito forte que atravessa os séculos, né? A mensagem do Paulo não é sobre fugir do mundo, mas sobre como viver nele de um jeito diferente. A questão que fica para a gente pensar é: de que forma a certeza de um destino grandioso pode redefinir o propósito e a coragem com que se vive o dia a dia?